Olá, meus estimados alunos, que alegria, que satisfação nos encontrarmos neste mesmo lugar, neste mesmo horário, aqui, eu dos estúdios do Aulas Paraná, você aí no conforto da sua casa, da sua sala, do seu escritório. Para que, professor, que nós marcamos esse encontro, professor? Para construirmos ainda mais o nosso conhecimento de química orgânica. Tá, professor? E hoje, professor, nós vamos estudar o que, professor? Nós vamos aprender a classificar as cadeias carbônicas. Professor, esta aula com certeza tem objetivos e questionamentos. Você está antenado, hein? Venha comigo, venha comigo. Olha aqui os objetivos desta aula. Compreender a classificação das cadeias carbônicas, identificar as diferenças entre as cadeias carbônicas e, claro, nós precisamos praticar, exercitar o conhecimento que nós vamos construir. Buenas, professor? Tá, professor, e quais são os questionamentos, professor? Bom, o que é uma cadeia carbônica? É uma questão interessante, muito pertinente. Quais são as classificações de uma cadeia carbônica? Então vamos primeiro definir o que é uma cadeia carbônica. Muito bem. É o conjunto de todos os átomos de carbono e de todos os heteroátomos que constitui a molécula de qualquer composto. Tá? Então, a cadeia carbônica é o conjunto de todos os átomos, tanto de carbono como de heteroátomo. Professor, só por questão de segurança, professor, me lembra aí o que é heteroátomo, professor? Seu pedido é uma ordem, tá? O heteroátomo são aqueles átomos na cadeia carbônica diferentes de carbonos e oxigênios. Normalmente é carbonos e hidrogênios. Normalmente o heteroátomo é oxigênio e nitrogênio. Veja aqui, ó, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Normalmente, tá? Pode aparecer algum outro, mas normalmente são esses. Heteroátomo é aquele átomozinho diferente de quê? De carbonos e hidrogênios. Tá, professor? Vamos caminhar, professor. Vamos caminhar. Eu já sei o que é uma cadeia carbônica, professor. Agora eu quero aprender a classificar essas cadeias carbônicas. Buenas, venha comigo. Venha comigo. Olha, a cadeia carbônica ela pode ser classificada em aberta, fechada ou mista. E aí esses termos aqui são sinônimos. Ó, acíclica ou alifática são sinônimos de cadeia aberta. Fechada ou cíclica também é sinônimo. E mista quando é as duas, né? Quando é um pouco de uma e um pouco da outra. Tá? Então, uma cadeia aberta é quando as extremidades não ligam-se uma à outra. Uma cadeia fechada é justamente o oposto, as extremidades se ligam formando um ciclo. E uma cadeia mista, professor? Bom, uma cadeia mista é aquela onde nós vamos ter algum ciclo e alguma parte também aberta. Venha comigo. Venha comigo. Veja só, essas duas cadeias são abertas. Cadeias abertas porque as extremidades delas não se ligam. Só que além de aberta, elas são classificadas também entre normal ou ramificada. Professor, normal, professor? É, normal, tá? É o termo que se usa para esse tipo de cadeia carbônica. Ó, a cadeia carbônica normal é quando nós temos apenas duas extremidades, ou ainda quando temos apenas carbonos primários e secundários. Já a ramificada é quando nós temos 3 ou mais extremidades, ou pelo menos um carbono terciário. É o caso desse exemplo, ó. Então nós temos 3 extremidades, esse carbono aqui é terciário, e um outro detalhe, olha, esse carbono aqui, se nós pegarmos essa sequência como a cadeia principal, esse carbono aqui seria uma ramificação, por isso o termo cadeia ramificada. Buenas, professor, agora já sei o que é uma cadeia carbônica, o que é uma cadeia carbônica aberta e o que é uma cadeia carbônica normal e ramificada.
quero ir mais a fundo, professor. Quero mergulhar, professor. Quero nadar abraçadas largas na química orgânica, que eu quero te confessar, professor, algo importante. Eu amo química orgânica. Você é dos meus, você é das minhas. Continue comigo com este amor. Bom, a cadeia carbônica, ela ainda pode ser classificada, ela é classificada entre saturada e insaturada. Bom, professor, eu já ouvi esses termos no meu dia a dia, professor. Olha, eu tenho uma tia que tem muita paranoia com esses negócios de gordura. Então ela fica falando, gordura saturada, gordura insaturada. O que é, professor? Vou te explicar, tá? Olha, uma cadeia carbônica saturada é quando só tem apenas ligações simples entre os carbonos. Quando nós temos apenas ligações simples entre os carbonos, aí a cadeia carbônica ela é saturada. Quando nós temos duplas ou triplas ligações químicas entre carbonos, aí nós vamos ter a cadeia carbônica insaturada. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Cadeia aberta e cadeia fechada. Aqui também é ramificada e aqui não é ramificada, é normal. Então veja, você já aprendeu a classificar cadeia carbônica aberta e fechada, normal, ramificada, agora saturada e insaturada. Veja que são tijolinhos que nós vamos colocando nesse edifício que é o conhecimento. Então você já colocou alguns tijolinhos a mais no edifício do seu conhecimento, nesse caso do conhecimento sobre química orgânica. Vamos colocar mais tijolinhos aí, vamos construir mais esse castelo, esse edifício aí que é o conhecimento. Aqui nós temos a cadeia classificada como aberta e fechada, que eu inclusive já frisei bastante para você, mas também ela pode ser classificada entre homogênea e heterogênea. Professor? Tá, professor. Homo é um prefixo que indica igualdade. Sim. E hétero é um prefixo que indica diferente. Então, cadeia homogênea, professor, é uma cadeia que é igual em toda a sua extensão? Bingo! Correto! Igual em que sentido? Nós só vamos ter átomos de carbonos e hidrogênios em toda a sua extensão. Observe aqui, ó. Agora, professor, eu estou vendo um O aqui, professor, um oxigênio, professor. E aí, professor? Bom, aqui você tem que guardar o seguinte detalhe. O oxigênio, ele não está na cadeia carbônica, ele está fora. Para o oxigênio, nós dizermos que ele está na cadeia carbônica, ele tem que estar ligado entre dois carbonos. Tá? Então, neste caso ali, ele não pertence à cadeia carbônica. Ok? Então, aqui somente carbonos e hidrogênios, somente carbonos e hidrogênios. Essa cadeia carbônica, ela é homogênea. Tá, professor? E agora, me explica quando ela é heterogênea, professor? Tá aqui. Observe. Nós temos um oxigênio ligado entre dois carbonos, aqui igualmente um oxigênio ligado entre dois carbonos. Então, nós temos um heteroátomo inserido na cadeia carbônica. Isso vai me definir a cadeia carbônica como uma cadeia heterogênea. Professor, olha, professor, será que eu estou enganado ou está muito fácil, professor, esta matéria? Sabe o que é? Você não está enganado e também não vou dizer que seria fácil. É que você é um aluno, uma aluna dedicada, aplicada. Você vem acompanhando o raciocínio desde o início. Então você já vai casando as informações e vai encaixando na sua cabecinha boa. E aí, claro, você se depara com esta situação que você está se deparando agora. Ok? Então, sim, para você está fácil. Muito fácil, porque você está estudando, você é aluno do Aulas Paraná, você está
ligadaço conosco aqui. Parabéns, hein? Parabéns, parabéns. Então, olha aqui, ó. Exatamente isso. A cadeia heterogênea, porque nós temos um heteroátomo entre dois carbonos. Professor, eu gostaria, professor, de fazer uma atividade relacionada a isso, só para eu sentir o drama, professor. Só para eu ganhar confiança, professor. Você pensa que eu não pensei em ti, né? Eu pensei em você. Está aqui. Seu pedido é uma ordem. Olha aqui, ó. A estrutura abaixo é a cadeia carbônica da molécula de glicose. Ai, professor, glicose, professor. Meu sangue está glicosado, professor. Comi um bolo que minha avó fez, mas que bolo delicioso. Era de goiabada. Tá bem glicosado mesmo, tá? Analise-a e responda se ela é insaturada, insaturada e heterogênea e justifique sua resposta. Então, analise essa estrutura aqui e você vai respondê-la. Eu vou lhe dar um tempo aí, já retorno só para ver a sua resposta corretíssima. Tempo. Professor, eu sabia, professor. Olha, professor, fala sério. Essa é a minha matéria, professor. Ah, tô por dentro, tô por dentro. Tenho certeza que acertei essa aí, hein, professor? Eu também tenho certeza. Eu confio no seu trabalho, hein? Só por desencargo de consciência, vamos conferir aqui, tá bom? Mas eu não deixo de confiar. Tá aqui, ó. Não! Essa cadeia carbônica não é insaturada e nem heterogênea. Porque eu já sei, professor. Mas diga, professor. Diga, por favor, professor. Olha,
ela não é heterogênea porque esses oxigênios, eles não estão ligados entre dois carbonos. Você já sabia disso? Muito bem. Agora, por que ela não é insaturada? Porque esta dupla ligação química, ela também não é entre dois carbonos. Para a cadeia carbônica ser heterogênea, o heteroátomo tem que estar entre dois carbonos e para ela ser insaturada, a dupla ou tripla ligação química, ela tem que compor, ela tem que ser entre dois átomos de carbono. Então, sim, esta cadeia carbônica, ela é saturada e, além de saturada, ela é homogênea. Professor, ela é aberta também, professor? Sim, veja só, aberta, né? Porque as extremidades não se ligam. Muito bem. Agora, vamos avançar, vamos caminhar. Professor, tá aqui, professor. Eu sempre tive curiosidade, professor, porque eu vejo essas estruturas aqui de 6 carbonos ligados com duplas ligações químicas alternando. Essa estrutura nós denominamos de anel aromático ou anel benzênico. Quando nós tivermos pelo menos uma desta estrutura na cadeia carbônica, nós dizemos que essa cadeia carbônica ela é aromática. Então, olhe, a cadeia carbônica vai ser aromática quando ela apresenta esta estrutura. Observe, aqui nós não temos 2 anéis aromáticos, nós temos um. Aí aqui nós temos uma outra estrutura, formando um ciclo, né? Mas não é o anel aromático. O anel aromático tem que ser 6 carbonos ligados entre si, formando um ciclo com duplas ligações químicas alternando. Tá? Mas como aqui nós temos o anel aromático, nós dizemos que esta cadeia carbônica, ela é aromática. Claro, é uma cadeia fechada, né? Na classificação aromática. Professor, e a cadeia carbônica que não é aromática, mas é fechada? Aí, como eu disse, né, nós dizemos que ela é uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Ó, todo ciclo que não apresenta anel aromático, nós então dizemos que é uma cadeia carbônica fechada ou uma cadeia carbônica cíclica ou alicíclica. É o caso aqui, ó. Aqui não é um anel aromático, mesmo porque tem o oxigênio, né, e não tem as 3 duplas ligações químicas. Aqui também não é um anel aromático, porque não tem as duplas ligações químicas. Então, aqui nós temos exemplos de uma cadeia carbônica aromática e uma cadeia carbônica apenas cíclica ou fechada. Muito bem. Professor, mas há situações de que a cadeia carbônica ela é tanto uma como a outra? Sim. Aí nós dizemos que ela é uma cadeia mista. O que é uma cadeia mista? É aquela que apresenta extremidades e ciclos, ou anéis ao mesmo tempo. Veja só esse caso aqui, ó. Nós temos um ciclo, o anel aromático, e temos toda esta cadeia carbônica aberta. Então, nós dizemos que essa cadeia carbônica ela é uma cadeia carbônica mista. Tá? Aqui o mesmo caso, uma cadeia carbônica mista, porque tem essa sequência e tem esse ciclo aqui. Buenas, professor? Agora, dá para a gente fazer uma revisão aí, professor? É exatamente isso que nós vamos fazer, tá? Farei para você. Olha aqui, ó. Cadeia carbônica, cadeias carbônicas. Elas podem ser abertas. Entre aberta, ela pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. E se ela for fechada, professor, ela pode ser não aromática ou aromática. Não aromática, ela vai ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Se ela for aromática, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Professor, o que é mononuclear e polinuclear? Mono é um prefixo que indica um, poli indica vários, né? Então, mononuclear, quando temos um anel aromático apenas. E polinuclear, claro, né, quando nós temos vários anéis aromáticos nesta cadeia carbônica, tá? E, professor, se ela for mista, aí ela vai ser mista, né? E
automaticamente ela já vai entrar nessas outras classificações aí. Por exemplo, se ela vai ser normal ramificada, se ela for mista, ela vai ter aí um carbono terciário. Se ela for mista, ela poderá ser ou homogênea ou heterogênea, ela poderá ser aromática ou não aromática e assim vai, tá? Então, se ela for aberta e fechada simultaneamente, né, tem uma parte aberta e uma parte fechada, nós dizemos que ela é uma cadeia carbônica mista. Professor, gostei desse slide aqui, hein, professor? Eu vou tirar um print dele, professor, vou correndo lá, professor, nos arquivos dos slides, professor, ou então vou ir lá na rede social. Professor, mas gostei desse slide, esse slide está muito bem sintetizado, vai me ajudar muito. Eu estou vendo por que você está achando fácil essa matéria, porque você é uma pessoa muito dedicada para fazer isso aí, você está de nota 10, 10, 10. Professor, registra essa nota aí, professor, como uma atividade. Mais uma atividade, professor? Tá na mão. Tá na mão. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. Então você vai encontrar cloro aqui, tá? A cadeia carbônica da N-aloamina, ao lado representada, pode ser classificada como? Você irá classificar esta cadeia carbônica para mim. Eu vou lhe dar um tempo, voltarei já com muita satisfação, com muita alegria, porque eu tenho certeza que você irá acertar mais esse exercício. Tempo! Professor, esse exercíciozinho aí, professor, muito maroto, professor. Mas olha, não, professor. O senhor não conseguiu me pegar, professor, porque eu tenho certeza que eu acertei. Que é isso, né, professor? Que é isso? Com uma aula tão maravilhosa como esta aqui, eu não poderia perder um exercício desse? Então venha, confere aqui. Olha, esta cadeia é heterogênea, saturada e ramificada. Professor, heterogênea, professor? Por que ela é heterogênea? Porque o nitrogênio está entre dois carbonos, é o caso aqui, ó. Tá? Então, o heteroátomo está ligado entre dois carbonos. Confere a cadeia carbônica, a classificação de heterogênea. Saturada, por quê?
Porque a dupla ligação existente não é entre dois carbonos, é entre o carbono e o oxigênio. Então, a cadeia carbônica ela é saturada, tá? E ela é ramificada porque apresenta carbonos terciários. Observe aqui, ó. Esse carbono aqui ele é terciário. Não, na verdade ele não é terciário, né? Veja, ele está ligado aqui ao nitrogênio. Mas nós temos aqui esses carboninhos fora da cadeia principal, que é o ciclo, né? Então é uma cadeia carbônica ramificada. Esse aqui é terciário, ó. Está ligado a 1, 2, 3. Esse aqui é um carbono terciário. Então a cadeia carbônica ela é ramificada. Ai, professor, esse slide, professor. Esse slide eu já sei, nossa aula está terminando. Tem aquele ditado, né? Tudo que é bom dura pouco. Por que as aulas de química orgânica têm que ser tão boas, professor? Acaba tão rápido. Mas nós voltamos, tá? O que nós aprendemos nessa aula? Nós compreendemos a classificação das cadeias carbônicas, identificamos as diferenças entre as cadeias carbônicas, praticamos todo o conhecimento com atividades. Aqui nós temos algumas referências usadas nesta aula. Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, mas com certeza a química nos envolve. Um grande abraço e até a próxima.